Pessoal, tudo bem? Computação gráfica aqui. Essa semana nós vamos começar os nossos estudos em computação gráfica e eu vou tentar fazer essa semana, vou tentar dividir esse conteúdo em 2 vídeos, tá? Vou tentar fazer 2 vídeos para ficar vídeos mais curtos, tá bom? Então vamos lá. O que é computação gráfica? Basicamente é o seguinte: é a manipulação de uma imagem, tá? Por meio de algoritmos, né, de computador, de modo que tanto a entrada quanto a saída desses algoritmos, né, desse processo, são imagens, tá? Então, o que nós vamos fazer ao longo de toda essa disciplina? Nós vamos fazer códigos, nós vamos fazer algoritmos, programas que vão receber uma imagem, vão fazer um tratamento nessa imagem, tá? Alguma operação em cima dessa imagem, e o retorno vai ser outra imagem, tá? É basicamente isso. O algoritmo recebe uma imagem, faz o tratamento em cima dessa imagem e gera outra imagem em cima desse tratamento, tá? O que é processar uma imagem? O que esse algoritmo, né, que vai fazer basicamente? Pode ser 3 coisas, tá? Nós vamos usar operações matemáticas para alterar o valor dos pixels de uma ou mais imagens, tá? Essas alterações nos valores, elas podem melhorar a qualidade da imagem para que o usuário, né, o observador, possa ver melhor alguma característica da imagem, tá? Ou ela pode melhorar a qualidade da imagem de modo que um outro programa, um outro software, né, um outro algoritmo possa fazer uma análise melhor dessa imagem, tá? Então, resumindo, computação gráfica, o que nós vamos fazer nessa disciplina? Algoritmos, programas que recebem uma imagem, fazem um tratamento e geram outra imagem. Essa outra imagem gerada, ela pode ser uma imagem melhorada, para a gente ver melhor alguma característica, tá? Ou uma imagem melhorada para que o computador ou outro programa possa analisar essa imagem, tá bom? Beleza. Então, qual é o fluxo desse processo, né? Primeiro, nós temos a coleta de dados, ou seja, a aquisição de imagens. Como é que essas imagens elas chegam, né, no nosso computador, no nosso programa? Pode ser imagem digital de satélite, tá? O satélite vai gerar uma imagem, vai enviar, tá bom? Temos a parte de topografia automatizada, que é a parte muito utilizada na agricultura, tá? Sistema global de posicionamento, que é o GPS, também entra na parte de satélite, tá? Fotografias aéreas e softwares diversos. Software diverso, pessoal, aqui entra tudo que se enquadra dentro da categoria de aquisição de imagens. Celular, câmera fotográfica, print screen da tela do computador, tá? Tudo isso vai servir para a gente coletar os dados, ou seja, fazer a aquisição das imagens, tá? Feito isso, nós temos o processamento de imagens, tá? Esse processamento de imagens, quem é que faz? Aqueles programas de desenho auxiliado por computador, que a gente conhece como CAD, tá? Computer Aided Design, tá? O processamento digital de imagens, tá? Que é basicamente o que a gente vai fazer nessa disciplina, e os sistemas de informação geográficas. O que é isso? É quando um programa ele pega imagens de satélite ou do GPS ou aéreas, tá? E extrai informações dessas imagens, tá bom? Saindo do processamento, nós temos a manipulação de informações. A manipulação de informações, juntamente com o processamento de dados, é o que nós vamos fazer nessa disciplina. Nós não vamos nos preocupar com a coleta de dados, nós já vamos pegar imagens prontas. Tá? Nós não vamos preocupar com essa parte aqui, nós vamos nos preocupar com essas 2 partes do processo. Processar a imagem, tá? Na parte aqui do processamento digital de imagens, e a manipulação de informações, ou seja, pode ser a geração de outras imagens ou de relatórios. Tá? Pegou a imagem, fez o processamento, vem as informações. Nós podemos gerar outras imagens, né, mapas digitais. Podemos gerar algum material descritivo, descrevendo a imagem, tá? Em formato texto mesmo. Mapas impressos, tá? Pegar esses mapas
ao invés de visualizar ele digitalmente na tela do computador, a gente pode imprimir esse mapa no papel, tá? E a parte de análise e diagnósticos, tá? Analisar a imagem, fazer algum diagnóstico, tá bom? Por exemplo, imagens médicas, tá? Você vai pegar uma imagem de um raio-x de pulmão, vai fazer o processamento e vai identificar se aquele pulmão ele tem pneumonia, se ele é saudável, se ele tem Covid-19, alguma coisa assim, tá? Então esse é o fluxo do processo de informação de um processamento digital de imagens, tá? Seguindo. Como que as imagens são representadas no computador? Tá? Como é que a gente representa digitalmente uma imagem no computador? A imagem digital ela é basicamente uma matriz, tá? De duas dimensões. Então aqui a gente tem o eixo Y, tá? Que são as linhas, né? Está escrito filas aqui, mas são linhas, tá? São as linhas. E nós temos o eixo X, tá? Aqui nós temos as colunas, tá? Então, o eixo X, o eixo Y, nós temos as linhas e nós temos as colunas. As linhas e as colunas, ou seja, o X e o Y, eles vão representar um endereço, tá? Então, nós vamos ter um endereço de um pixel, tá? Isso daqui a gente vai chamar de pixel. O que é um pixel? É um picture vezes... Picture versus element, tá? Não é vezes de multiplicação, é o verso, tá? Então, ó, P-I-X-E-L, pixel, tá? De onde vem essa palavrinha pixel. Então, dentro do endereço de um pixel, nós vamos ter um valor que a gente vai chamar ele de intensidade, tá? Nós vamos chamar esse valor de intensidade. Então, uma imagem, ela é representada em uma matriz de duas dimensões, onde cada um dos elementos são chamados de pixel e esses pixels têm uma intensidade, tá? Por exemplo, as imagens elas podem ser mapas de bits, tá? Que são os GIFs, os JPEG, os BMPs, e elas são compostas pelos pixels, tá? Os pictures elements. E aqui nessa imagem nós vemos, né, a imagem aqui de um emoji, né, de um smile. E ele já está dividido aqui em uma matriz. Então, cada um desses quadradinhos aqui é um pixel, tá? E esses pixels, eles têm endereços, né? Então, esse primeiro pixel aqui, ele está na linha 0, coluna 0, tá? Então, o endereço dele é 0, 0. Esse segundo pixel, ele está na linha 0, coluna 1. Então, o endereço dele vai ser 0, 1. E assim sucessivamente. Cada pixel, né, de cada endereço, ele tem um valor de intensidade, tá? Então, essa primeira linha toda aqui, ó, ela tem intensidade branca, né? Intensidade 0, tá? E aí, à medida que o desenho vai aparecendo na matriz, esses valores eles vão sendo alterados, tá bom? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse pixel aqui, ó, que é o pixel amarelo, né? Então, ele está representado aqui nesse endereço, tá? E ele tem um valor de 98% vermelho, 96% verde e 0% azul, tá? Esse valor aqui, ó, que é esse pixel aqui, ele parece uma cor cinza, né? Ele já tem esses valores aqui para essas três camadas. E esse aqui, né, parece um amarelo escuro, tem esses valores, tá? A imagem ela pode ser representada em preto e branco ou colorida. Quando ela é preto e branco, ela só leva um byte por pixel, tá? Tá escrito errado aqui, ó, é com Y, tá, gente? É byte, tá? 1 byte por pixel, tá? Você só vai usar dois valores, ou 0 para branco ou 1 para preto. Quando a imagem é colorida, ela leva 3 bytes por pixel, tá? 1 byte para representar o canal vermelho, 1 byte para representar o canal verde e 1 byte para representar o canal azul, tá? Então vamos lá. Aqui nesse exemplo nós temos uma imagem binária, tá? Que seria uma imagem do tipo preto e branco, 1 byte por pixel. Então aqui nós temos a matriz, tá bom? Numérica,
onde nós temos as linhas, né? E nós temos as colunas, tá bom? Essa matriz aqui, essa matriz binária, que só tem zeros e uns, ela vai gerar essa imagem aqui, tá bom? Então, observe aqui que na primeira linha, ó, são todos os valores dos pixels são 0, tá? E aqui na imagem também, ó, na primeira linha, todos os valores são, todos os pixels, né, têm a cor branca. Na segunda linha, apenas os dois primeiros pixels têm o valor 0. Aqui na imagem, na primeira linha, apenas os dois primeiros pixels são brancos, tá? E os pixels na sequência, os 6 próximos pixels, têm o valor 1, tá? E aqui na imagem, os 6 próximos pixels estão coloridos, né? Devia estar preto aqui, mas eu coloquei verde. Mas é só para mostrar para vocês que onde tem 0, ela na imagem vai ficar branco, e aonde tem o valor 1, na imagem ela vai ficar colorido, tá? Desenhado, digamos assim. Então, essa matriz numérica vai gerar essa imagem aqui. Isso é uma matriz binária, tá? Então, essa matriz ela vai gastar 1 byte por pixel. Então, cada valorzinho desse aqui vai custar 1 byte na memória do computador. Bom? Seguindo. Aqui nós já temos a representação de 3 tipos de imagem, tá? Nós temos 3 tipos de imagem. Nós temos a imagem binária, tá? Que ela só é preto ou branco, tá? Ela só tem a cor preta ou branca, ela não tem nenhum tom de cinza e nenhuma outra cor. E aí ela é representada por zeros e uns, tá bom? Então, observa aqui nessa matriz, ó, se você quiser pausar o vídeo para ficar mais confortável de você analisar, que essa matriz aqui, ela vai gerar essa imagem aqui. Confere aí, pausa o vídeo e confere, cada endereço aqui dessa matriz, cada valor dessa matriz, corresponde exatamente a cada pixel dessa imagem aqui, tá? Beleza. Nós temos também os tons de cinza, tá? O tom de cinza, ele é diferente do preto e branco, tá? Não confunda imagem preto e branco com imagem em escala de cinza ou imagem em tom de cinza, tá? As imagens em tom de cinza, elas vão levar um valor para cada pixel, só que esse valor ele não varia entre 0 ou 1. Esse valor ele varia entre 0 e 255. Então ele pode ser 0, 1, 2, 3, 120, 190, 200, até 255. Tá? Então esse valor ele vai variar de 0 até o valor máximo de 255. No tom de cinza, nas escalas de cinza, o 0 significa que a imagem tem um pixel preto. Tá? Diferente aqui da binária, onde o 0 é branco e o 1 é preto, na imagem em escala de cinza, o 0 é preto. E quanto mais o número fica perto do 255, mais claro vai ficar o pixel. Então, observa aqui, ó, aqui é o pixel 200. Tá? Então, o 200 é essa cor aqui, ó, esse pixel. Tá vendo que ele já está bem mais claro do que esse pixel do lado aqui, que é 00? Se ele fosse aqui 255, esse pixel aqui seria totalmente branco. Tá? Então, quanto mais perto do 0, mais escuro, né, mais preto. E quanto mais perto do 255, mais claro, ou seja, mais branco. Tá? E aqui nós vamos gastar um valor somente, nós não vamos gastar 3. Tá? Vai do 0 ao 255 para cada pixel. Beleza. Agora entra as imagens coloridas, tá? Como é que elas são representadas? Também por uma matriz, tá? Só que cada pixel dessa matriz, ele vai ter 3 valores, tá? Imagina que seja um cubo, tá bom? Imagina que seja um cubo, tá? Então esse aqui tem um endereço 0, na linha 0, coluna 1, e ainda vai ter mais 3 endereços, um para cada camada, tá? Então seria, aqui o 255 está no endereço 0, linha 0, coluna 0, valor 0.
tá? Esse valor 0 aqui está no 001 e esse valor 25 está no 002, tá bom? Então, cada pixel da imagem, então imagine esse primeiro pixel aqui, ó, tá? Ele está aqui na cor vermelha. Ele vai ter esse valor aqui, tá? 255,025, tá? Cada pixel vai ocupar 3 bytes na memória, tá? Olha aqui, imagem colorida, 3 bytes por pixel, tá? Por quê? Quando a imagem é colorida, ela leva 3 camadas, R, G e B. Lembra lá do monitor ou da impressora, RGB? Então, Red, Green e Blue, tá? Então, esses valores aqui vão representar as cores na imagem, tá? Então, aqui na segunda coluna, ó, nós temos todos os pixels são da cor verde, tá? Então, o verde é representado aqui por 0, 255 e 25. O roxo, 90, 10, 90. E esse azul escuro, 10, 30, 200. Então, cada pixel, cada colchete desse aqui menorzinho é um pixel, tá? E aí, cada pixel ele vai ter 3 valores para a imagem colorida. Tá bom? Beleza. Agora nós vamos ver os conceitos de vizinhança de pixel, tá? Quais são os tipos de vizinhança que a gente tem? Nós temos 3 tipos de vizinhança, tá? A vizinhança 4, que a gente também chama de vizinhança horizontal e vertical, tá? Então, nós temos a vizinhança diagonal, tá? Que é a vizinhança 4 diagonal, são esses pixels aqui. E nós temos a vizinhança chamada 8, que é a soma das outras duas vizinhanças, das horizontais e verticais com as diagonais, tá? Considerando esse pixel central aqui, P, os vizinhos, os pixels vizinhos deste pixel P é o pixel imediatamente anterior, imediatamente posterior, o pixel imediatamente acima e o pixel imediatamente abaixo, tá? Quando são os pixels diagonais, é o pixel, os vizinhos, vizinho ao pixel superior, né, anterior, o posterior ao pixel superior, tá? O anterior ao pixel inferior e o posterior ao pixel inferior, tá? E a vizinhança 8, né, é a soma de todas as outras duas, tá? Então é a soma esses pixels com esses pixels, tá? A vizinhança de pixels, pessoal, perdão, nós podemos representar elas por endereços, tá? Então, considera que o pixel central ele tem um endereço XY. Tá? Então, aqui nós temos o pixel central e ele tem a coordenada XY. Tá? Coluna X, linha X, coluna Y. Tá? Então, o pixel imediatamente anterior ele vai ser X menos 1. Tá? Então, ele tem essa coluna aqui, né, anterior, tá? Mas ele está na mesma linha, tá bom? E o outro pixel, ele está uma coluna a mais, tá? Só que ele ainda também continua na mesma linha, tá bem? Observa que o Y representa a linha, né? Colunas e linhas. Observa que o Y, ele não altera aqui, tá? Porque ele manteve na mesma linha, tá? O que vai alterar é a coluna. Então aqui é uma coluna a menos e aqui é uma coluna a mais, tá? A mesma coisa vai acontecer para os vizinhos superior e inferior, tá? Aqui observe que o X, que é a coluna, ele que vai se manter agora, ó. Aqui ele está travado, né, no X, aqui também. Então eles estão na mesma coluna, só que o que vai mudar é a linha, tá? Então esse pixel aqui ele tem uma linha a menos, né, está na linha de cima, e esse pixel aqui ele tem uma linha a mais, ou seja, ele está na linha de baixo, tá? E os diagonais, tá? Os 4 diagonais, eles vão ser alterados aqui no superior esquerdo. Uma coluna a menos e uma linha a menos, né? Olha só, uma coluna a menos, uma linha a menos, tá? No superior direito, ele vai ter uma coluna a mais e uma linha a menos, tá?
No inferior esquerdo, ele vai ter uma coluna a menos e uma linha a mais, tá? E no inferior direito, ele vai ter uma coluna a mais e uma linha a mais, tá? Então, esses aqui são os endereços dos vizinhos de um pixel P, tá? Então, dado um pixel P, XY, você já consegue identificar quais são os vizinhos, tá? Então, imagina que nós temos um pixel P que ele está na linha 10, coluna 10, tá? Imagina lá, você tem um pixel P na linha 10, coluna 10. Então, esse vizinho da direita ele vai ser 10 menos 1. Então, ele vai estar na coluna 9, na linha 10. Esse vizinho da direita, ele vai estar na coluna 11, na linha 10. Tá? E assim sucessivamente. Você vai pegar o endereço do pixel e aplicar essas fórmulas aqui para achar os vizinhos do pixel. Tá bom? Beleza. Sabendo dessa situação dos vizinhos, nós temos uma outra propriedade que a gente chama de conectividade e adjacência. Tá? Um pixel está conectado no outro quando ele é adjacente, ou seja, ele está colado no pixel que você está analisando. Tá? Vamos analisar aqui o pixel central. E ele satisfaz algum critério de intensidade. Tá? Então, observa aqui. Nós temos esse pixel central, que ele está colorido de azul. Tá? O pixel superior a ele também é azul. Tá? Então, ele satisfez esse critério de cor. E ele está conectado, ou seja, ele está adjacente. Então, esse pixel aqui, que o endereço dele é x, y-1, ele está conectado e é adjacente a esse pixel central. Tá? Esse pixel aqui, ele não está conectado. Por quê? Porque ele não satisfez o critério de cor. Enquanto esse pixel aqui é azul, esse pixel aqui é de outra cor, ele tem outra intensidade. Tá? Então, o pixel que está conectado são esses aqui. Tá? Quando a conectividade é 4, o que é a conectividade 4? É quando os vizinhos são vizinhos na vizinhança 4, que é essa daqui, ó, tá? Que é horizontal e vertical. Tá? Então, ele aqui está conectado, tá? Tem essa linha vermelha. Esse pixel aqui, embora seja azul, ele não está conectado. Por quê? Porque eu não tenho como chegar nesse pixel aqui somente andando pelos vizinhos da vizinhança 4, que são os vizinhos horizontal e vertical. Esse pixel aqui, ele está na diagonal, mas eu consigo chegar nele, tá vendo? Porque eu tenho esse pixel aqui que me dá um caminho para ele. Então, eu saio daqui, venho para cá e venho para cá. Então, esses pixels estão conectados quando a conectividade que eu estiver usando for uma conectividade 4. Tá? Esse pixel não está conectado por causa da conectividade 4. Tá? E nós temos também outra conectividade, que é a conectividade 8. Tá? Então é assim. Nós temos a mesma imagem, tá? Observe que são os mesmos pixels coloridos. Tá? E agora eu consigo chegar nesse pixel aqui porque eu estou considerando 8. Tá? O que é a conectividade 8? Essa conectividade aqui, da vizinhança 8. Tá? Todos os 8 pixels em volta desse pixel central são vizinhos. Tá? Então, eu consigo chegar nesse pixel, tá bom? Porque eu estou usando a conectividade 8. Se eu estiver usando a conectividade 4, eu não consigo chegar nele. Como a minha conectividade agora é 8, eu consigo chegar nesse pixel aqui. Eu consigo chegar nesse pixel aqui por meio de um caminho reto, né? E eu consigo chegar nesse pixel aqui também, superior esquerdo, por meio desse caminho aqui da vizinhança 4. Tá? Beleza. E nós temos também outra conectividade, que é a conectividade mista, ou conectividade M. O que é essa conectividade M? A conectividade M, ela pega a conectividade 8 e retira as redundâncias. Ou seja, eu tenho duas formas de chegar nesse pixel aqui. Eu posso ir direto, tá? Ou eu posso fazer esse caminho aqui. Tá?
Então, isso aqui é uma redundância. Eu tenho dois caminhos para chegar. Então, eu vou tirar esse caminho aqui, porque eu já chego nele por meio de um outro caminho. Tá? Então, esses são os três tipos de conectividade e adjacência. Tá? Um pixel está conectado a outro quando ele satisfaz um critério de intensidade, tal, de cor, e o pixel vizinho, quando o pixel vizinho satisfaz esse critério. Tá bom? Se for 4, só considera superior, inferior, direita e esquerda. Se for 8, considera também os diagonais. Se for mista, você vai retirar as redundâncias. Tá bom? Beleza. Pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui, para não ficar muito grande, e daqui a pouco eu vou mostrar o próximo vídeo, tá bom? Na sequência. Até mais.